Olá, muito boa noite. Mais uma sexta-feira aqui especial na nossa live de intimidade e transparência conjugal, eu juntamente com a minha esposa. E você hoje pela manhã foi convidada para estar aqui conosco todas as sextas-feiras, onde nós estamos compartilhando um pouquinho do nosso relacionamento, os nossos desafios, as nossas experiências, né, de vida de casado, vida familiar. Olá, Núbia, minha irmã, seja bem-vinda aí. Eu não tenho dúvida que toda a família está aí assistindo, meu pai e a minha mãe. E eu já vou compartilhar essa live com outras pessoas. Enquanto isso, você que está chegando agora, você também tem a oportunidade de já ir convidando a sua esposa, o seu esposo, para estar conosco aqui essa noite gostosa de sexta-feira, para a gente poder aprender um pouquinho, compartilhar um pouquinho do quanto é importante a nossa vida íntima na espiritualidade, na parte com os filhos, na família, com o esposo, com a esposa. E tudo isso faz muita diferença quando você tem isso muito alinhado, sua intimidade, a transparência. E como de sempre é de praxe aqui na nossa live, nós vamos compartilhar duas passagens bíblicas, né? E no final, o melhor fica para o final, é onde eu compartilho 3 formas de você aumentar ainda mais a sua intimidade com o Criador. Maravilhoso isso, hein? Então imagina você tendo a oportunidade de elevar ainda mais a sua intimidade com o Criador. Minha esposa acho que vai dar só boa noite aqui para vocês, mas ela vai estar aqui comigo, tá? Boa noite, gente. Boa noite, Núbia. Beijo pra você. Você que vai assistir também essa live gravada depois. Boa noite, seja bem-vindo. Que você possa colher o melhor de tudo isso daqui para levar como experiência mesmo e aplicar na sua vida, porque intimidade com o Senhor e ouvir a voz dele, ser obediente e seguir no caminho que ele coloca para você é tudo que nos aproxima, que nos faz com que o nosso coração seja alinhado com o coração do Pai. E é isso que a gente busca compartilhar, porque foi isso que a gente aprendeu a viver dessa forma. Então, vamos compartilhar. É isso aí. Então, enquanto eu vou digitando aqui o nosso tema da nossa live, você vai compartilhando. Você que está chegando agora, você que vai assistir essa live depois, vai compartilhando aí também com outras pessoas, porque quanto mais pessoas tiver conhecimento sobre esse assunto, o que acontece? Eles vão ser muito mais edificados, né? E isso traz clareza sobre a sua forma de aumentar a sua intimidade e transparência em todas as áreas, tá? Então, eu vou aqui colocando o nosso tema, intimidade e transparência conjugal. Esse é o título da nossa live de sexta-feira às 19h37. Então, nós estamos indo aqui para a nossa segunda jornada de lives. Já vou aqui fixar o nosso tema. Pronto. Legal. Então, eu vou aqui também compartilhar com algumas pessoas. Eu costumo falar o seguinte: compartilha com as pessoas que você ama muito, pessoas que você gosta, pessoas que você tem intimidade. São os seus amigos, o seu esposo, a sua família, a sua mãe, seu pai, seus filhos. Compartilha com as pessoas que você tem um grande carinho, muito, né? E isso faz toda a diferença. Viviane, seja bem-vinda aí à nossa live, sempre aqui conosco, participando. Vivi, boa noite, que bom ter você aqui. Muito bom. Então, como eu comentei para você, o nosso roteiro das nossas lives aqui de intimidade e transparência conjugal é baseado em 2 passagens bíblicas onde demonstra intimidade, né, do personagem da Bíblia com o Criador. E hoje nós estamos trazendo a intimidade de Davi com Deus, né? E depois a segunda passagem vai trazer a intimidade de Jesus Cristo com os discípulos. Uau! Você imagina o nível de intimidade que teve, né? Que teve essas pessoas, né? Ali diretamente com o Criador, e também os discípulos com Jesus Cristo, né? Então, a primeira passagem eu vou pedir aqui para a Fabi ler. E se você tiver aí com papel e caneta, se ainda não tiver, pega lá, porque tem alguns pontos que nós falamos aqui que é importante você anotar, que você leia de novo, que você faça uma reflexão.
Eu tenho aprendido que a Bíblia é importante nós lermos bem vagarosamente. Eu costumo falar o seguinte, é como se você estivesse comendo um mamãozinho com açúcar ali, com colher, bem devagar, palavra por palavra. É assim que nós precisamos meditar sobre a palavra de Deus. Eu não lia dessa forma que eu estou falando para vocês. Eu lia corrido, lia naquela pressa. E aí o que acontece? Muitas vezes passa despercebido uma lição, um aprendizado, uma reflexão. E muitas vezes é até uma chave que a gente precisava falar assim, puxa, faz sentido aquela passagem bíblica, faz sentido aquela frase. E é por isso que nós temos que ler com mais calma, tranquilidade, ali saboreando cada palavra. Ok? Então vamos lá para essa primeira passagem da nossa live de hoje, que está lá no Salmo 23, 23:1, que a Fabi vai ler para nós. Só um mesmo? Isso. 23:1. Salmo 23:1 é uma passagem muito conhecida, que aí a gente até grava onde que tá, né? Salmo 23:1, que diz: Javé é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Parece ser simples, né? Assim que a gente já escutou tantas vezes, mas a força que tem isso e você crer no que você tá falando resolve tudo na sua vida. Resolve questões de ansiedade, resolve até questões, né, de depressão, resolve tudo. Porque se você realmente crê no que você está falando aqui, que o Senhor, como Davi falou, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. É muito poderoso essa passagem. E olha, é uma das passagens mais conhecida e mais amada da Bíblia. Aqui nós podemos demonstrar o quanto Davi era íntimo de Deus, né? Ao ponto de expressar que nada vai faltar para ele. E essa metáfora de Deus como um pastor, o seu povo como rebanho, transmite a ideia de intimidade, cuidado e proteção. Então, essa esfera de é o meu pastor, ele depositou tudo de confiança, de aflições, de o que tem para o corpo físico. Ele simplesmente tinha intimidade para falar que Deus era o pastor. E aí eu pergunto para você, qual o nível de intimidade que você tem hoje com o Criador, ao ponto de falar, Deus é o meu pastor e nada me faltará? Mas nos momentos de dificuldade, será que nós estamos pronunciando apenas essa passagem bíblica, ou nós estamos realmente colocando toda a certeza dessa confiança? Eu confesso para você que algumas vezes a gente dá aquela balançada diante das aflições, e aí muitas vezes nós tratamos essa passagem bíblica como um simples jargão, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você ouve muito, né, falar, mas é meio que da boca para fora. É claro que Deus sonda o coração de cada um de nós. Eu já me peguei várias vezes simplesmente repetindo como uma frase qualquer. Mas é por isso que eu disse para vocês que desde o início da live que é importante a gente realmente meditar sobre o que é esse pastor, né? E o nada faltará. O que é esse nada? Nada. Então, se eu tenho essa confiança nesse nível, é importante que eu realmente faça valer essa intimidade de nada faltar e depositar essa confiança em Deus como o meu pastor, né? E aqui, olha para você ver esse resuminho. A palavra-chave aqui é intimidade. Quando dizemos que o Senhor é o meu pastor, estamos declarando uma relação pessoal com Deus. Olha só. E aí, um pastor conhece as suas ovelhas individualmente. E aqui, você acha que Deus não nos conhece individualmente com cada característica? 7,8 bilhões de pessoas, já está aí mais, acho que já passou de 8 milhões de pessoas. E cada pessoa dessa na existência da terra é uma ovelha individualmente que Deus conhece. E Ele conhece todas as suas ovelhas. E cuida delas, guia para pastagens verdejantes. Ele guia um pouco e outras não? Não. Ele guia igualmente, de acordo com os filhos dele. Ele conhece cada filho, ele conhece cada ovelha. E aqui fala que guia para as pastagens verdejantes e águas tranquilas.
e protege dos perigos. Ele protege quem? Todos nós, todas as ovelhas. Então você vê que a intimidade de Deus para com os seus filhos é plena, é muito plena. Deus, não tenho dúvida que ele duvida essa plenitude de intimidade conosco. Mas a pergunta que é, ao contrário, o quão isso é verdadeiro partindo de nós para com o Criador? Será que realmente nós somos íntimos? Sabe que quando Davi escreveu esse salmo, foi quando ele estava sendo perseguido, foi em um momento mais desafiador da vida de Davi, né? Que ele estava sendo perseguido por Saul, então ele foi se refugiar no templo. E lá, longe, fugindo, onde queriam matar ele, onde ele estava fugindo de tudo, ali ele depositou a sua confiança em Deus. Ali ele falou que ele começou a bendizer o Senhor, ele começou, se você continuar lendo o Salmo, você vai ver que ele se alegrava com o Senhor na certeza da vitória, na certeza que o Senhor estava com ele. E vale a gente lembrar que naquela época de Davi, não existia o Espírito Santo dentro dele, né? Então ele conhecia o Senhor porque das histórias e porque Deus já tinha falado muitas vezes com ele. E Davi, ele nunca deixou de confiar, mesmo ele tendo cometido erros, mesmo ele ali estando no momento de se esconder, ficar fugindo, a confiança era plena nele. E quando a gente fala de pastor, a gente tem que lembrar o que realmente são as ovelhas animais, né? As ovelhas animais, mesmo quando elas estão indo por um caminho e tem ali uma ribanceira, qual que é o papel do pastor? Ele vai ali com a varinha dele, né, com o cajado dele, e vai sempre colocando o cajado para poder direcionar e para poder guiar ali aquelas ovelhas, para que elas não caiam na ribanceira. Porque as ovelhas, elas não conseguem enxergar ali onde que tem o mal e onde que não tem, onde que tem uma ribanceira e onde não tem. Simplesmente elas vão andando. Então o papel daquele pastor é colocar o cajado para direcionar. E é assim que, se nós permitirmos que Jesus Cristo hoje seja o nosso pastor, é assim que ele vai fazer conosco. Ele vai colocando, mesmo que a gente não enxergue, mas existe um movimento que é espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então existe um movimento, mesmo que a gente não enxergue, que é um movimento espiritual, que coisas vão acontecendo na nossa vida, mesmo que a gente não se dê conta, onde esse cajado do Senhor está sendo colocado para que a gente não caia em ribanceiras. E muitas vezes esse cajado vai ser colocado para te direcionar aparentemente para uma coisa que acontece que às vezes a gente acha que é ruim, mas na verdade é uma proteção do Senhor para que a gente não caia ali numa ribanceira. E é esse olhar que a gente precisa ter, né? O que significa de fato ser esse pastor e se você está se permitindo ser uma ovelha. Porque se a gente não se permite ser essa ovelha de quem ele fala, que no nosso caso, se a gente não se permitir ser filho, um filho de verdade do Senhor, de abrir mão de muitas coisas para andar no caminho do Senhor, abrir mão sim, de você escolher o caminho do Senhor, de escolher viver para as coisas dele mesmo, fazendo aquilo que ele diz na palavra dele, você nunca vai conseguir usufruir e entender esse momento, essa vida espiritual que existe em volta de você, né? Bacana. E quando a Fá traz aqui essa comparação, né, essa metáfora aqui com relação à ovelha, a ovelha ela tem realmente essa característica de comer no pasto de cabeça abaixada. Então ela abaixa a cabeça e vai comendo. Então onde ela vai encontrando pasto verdinho, ela vai comendo. E aí ela não se dá conta que realmente tem esse precipício lá na frente, essa ribanceira. E muitas vezes essa ribanceira pode ser uma armadilha num negócio que você está entrando. Pode ser realmente um convite de um amigo para começar a frequentar alguns ambientes de prostíbulo. E esse ambiente pode ser esse matinho, esse capim verdinho que você entra. E aí muitas vezes o que acontece é a ribanceira que vai trazer grandes consequências para a sua vida. E é por isso que Deus, nesse momento, ele como pastor, ele nos orienta. Ele deixa aí a Bíblia para poder
nos guiar com relação a esse tipo de ribanceira que pode existir na frente, que de repente você está como uma ovelhinha que vai ali só comendo aquele capinho verdinho, achando que não tem nada ali na frente, mas é onde pode realmente trazer grandes consequências para você. E quando Deus traz essa passagem de nos comparar às ovelhas, é justamente isso, porque muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, em algumas áreas, nós estamos como ovelhinhas comendo de cabeça baixa, sem ver o precipício que está lá na frente. Isso é muito forte, né, Fabi? Muito. Então, essa passagem de Davi aqui com o Salmo 23:1, a partir do 23:1, né, traz isso muito claramente, a intimidade que Davi tinha com Deus, ao ponto de falar que Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer falar mais alguma coisa? Porque continuando, deixa eu só ler o outro trechinho que ele fala. Ó, Javé, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz e restaura as minhas forças. Ele me guia por bons caminhos por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Você imagina que confiança era essa que Davi tinha dele estar ciente que ele estava no vale tenebroso, que ele estava passando por muita dificuldade, mas a certeza que ele tinha que o Senhor era a força dele, que a vitória era certa, que a felicidade e o amor o acompanhavam e que o Senhor sempre estava com o cajado dele, direcionando ele para verdes pastos e para proteção. Era muita confiança de Davi, muita confiança. Né, que a gente pegue um pouquinho disso de Davi para aplicar na nossa vida também. Muito bom. E aqui olha para você ver. Quando ao afirmar que nada me faltará, olha para você ver que interessante. Reconhecemos a provisão de Deus em todas as áreas de nossa vida. Ele é o provedor completo, suprindo nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Porque muitas vezes quando a gente fala, Senhor é meu pastor, nada me faltará, a gente lembra do quê? Vestimenta, a comida, que nada está faltando, mas tem muito mais. Ele é o nosso pastor nas questões emocionais. Ele vai nos trazendo ensinamentos, sabedoria para a gente se comportar diante daqueles momentos de ira. E todos nós precisamos ter essa sabedoria divina para poder conduzir em cada relacionamento que a gente tiver, com os filhos, com a esposa, com os parentes, lá no seu trabalho. E é esse pastor que nós estamos falando, é desse nível de intimidade. Outro ponto muito importante aqui, ele fala que essa provisão reflete o cuidado de Deus ter por nós e a profundidade da sua intimidade conosco. Isso é muito lindo, muito lindo. E olha só, uma outra parte aqui, a intimidade com Deus vai além de apenas pedir coisas a Ele em oração. É uma relação de vida. Aliás, é uma relação de confiança mútua, de comunhão contínua e de dependência dele em todas as circunstâncias da vida. É permitir que ele guie nossos passos, nos console em momentos de dificuldades e compartilhe conosco seus planos e propósitos. Eu confesso para você que eu tenho aprendido muito nos últimos 6 meses para cá com relação a essa questão de pedir, né? E aí o que acontece? Eu tenho feito uma outra conexão de intimidade com Deus, de não pedir mais nada. Eu não tenho pedido mais nada a Deus, mas eu tenho aprendido a agradecer. Agradecer porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele já nos concedeu em abundância tudo. E esse pedir nós não podemos mais ficar praticando. Por quê? Porque já é nosso. Nós já temos que ter acesso a tudo o que ele entregou na cruz por nós. E quando nós temos confiança desse acesso, o que acaba acontecendo? Nós só agradecemos e agimos em fé. Não é simplesmente agradecer e ficar de braços cruzados. É agradecer e agir com fé. Isso é uma demonstração que nós realmente acreditamos que ele morreu na cruz
para poder nos dar toda essa abundância e proteção de tudo, né? Então aí você para não pedir mais, né? Porque se eu estou pedindo é porque eu não acredito que ele morreu na cruz e já disponibilizou aquilo para mim. Foi difícil de eu entender isso. Eu confesso para você que é coisa de 6 meses para cá que eu tive essa revelação. Então, a nossa live fala sobre intimidade e transparência. Quanto mais você está ali em contato com o Senhor, você está mais em contato ali com a palavra de Deus, refletindo, seu nível de intimidade vai aumentando. A minha esposa está aqui desse lado aqui de mim, falando assim, puxa, que legal que ele está aumentando isso, porque nós não estamos falando aqui só desse nível de intimidade. Quando você eleva o seu nível de intimidade com o Criador, a sua intimidade, inclusive com o seu cônjuge, aumenta drasticamente. E aí você começa a compartilhar tudo. Você começa a ser muito mais transparente. Você começa realmente, se você tinha algo que você ficava meio assim em cima do muro, você fala assim, poxa, se eu estou tendo essa confiança no Senhor, estou tendo essa intimidade, por que não compartilhar com a pessoa que convive comigo, que dorme comigo? E é para esse nível de intimidade que nós estamos aqui convidando você que está aí do outro lado. Tá gostando dessa live? Eu estou vendo aí aparecendo alguns coraçõezinhos. Começa a apertar os coraçõezinhos aí, porque o Instagram começa a mostrar mais essa live para mais pessoas. E compartilha com mais pessoas. E eu quero compartilhar aqui com você, quando se trata desse quesito de intimidade. Olha só, ontem nós estávamos no encontro de estudo da palavra e teve um momento lá que um amigo nosso estava num processo de prosperidade muito grande. E a gente conhece como é que foi o começo dessa prosperidade dele. E aí ele estava lá comentando, né, sobre como que ele estava um pouco preocupado, né, com a segurança ali do galpão onde estava toda a mercadoria dele. E teve um momento lá que nós começamos passar para ele o quão é importante você ter ali câmeras para poder proteger, para ele poder visualizar e tal. E aí, eu diria que de forma um pouco errônea, eu comecei a falar para ele, olha, você precisa colocar câmeras lá e tal, você tem que. E aí, depois que chegou em casa, aí a minha esposa estava comentando comigo, né? Muitas vezes, a forma como eu falei foi de meio que imposição, que realmente ele tinha que, mas muitas vezes o que acontece? Aí eu aprendi algo com o meu amigo Robson Silva, que ele fala assim, não é o que você fala, é o como fala. E aí, o nível de intimidade que eu tenho da minha esposa, é um nível de intimidade que ela falou assim, olha, você falou de tal forma, você poderia ter falado, por exemplo, olha, assim que possível, é importante que você coloque câmeras lá para poder proteger, para você visualizar o que está acontecendo. Então, isso é um nível de intimidade que o casal precisa ter. E eu poderia ficar aborrecido porque ela estaria ali me corrigindo e tal. Isso foi uma conversa aqui em casa mesmo, né? Mas ela foi sábia para depois falar para mim, olha, você poderia ter falado assim que possível. Por quê? Nós não sabemos qual é a condição financeira daquela pessoa. De repente ela não estava podendo comprar naquele momento as câmeras. Ele até sabia que era importante colocar para proteger o patrimônio dele. Mas de repente, naquele momento, ele não poderia nem comprar essas câmeras. E eu estava ali de uma forma invasiva, tentando colocar na mente dele, você tem que. Ele não tem que nada, né? Eu poderia sugerir simplesmente, olha, assim que possível, né, se fizer sentido, e assim que possível, você providencie, né, no tempo oportuno, um sistema de segurança para proteger o seu patrimônio. Mas, enfim, eu estou trazendo aqui esse contexto dessa história para demonstrar o quão é importante o nível de intimidade que você precisa ter com o seu cônjuge para poder você trazer uma situação como essa. E eu agradeci a minha esposa porque ela sabiamente ela trouxe essa questão. De uma próxima vez eu vou colocar de uma forma mais numa possibilidade da pessoa, me colocando no lugar dela e não simplesmente falando, você tem que colocar. Ninguém sabe qual é a condição dessa pessoa. Quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, continuando aqui, nós temos aqui uma live que nós estamos aqui todas as sexta-feira às 19h37 falando sobre intimidade e transparência conjugal.
E é por isso que nós estamos aqui trazendo esses exemplos simples, né? Nós costumamos falar que nós não somos um casal perfeito e nunca seremos, mas nós estamos a cada dia melhorando e pedindo a Deus sabedoria. Isso é importante. Outra coisa que nós temos aprendido muito, muito, quando eu falo de não pedir. Por que a gente fala não pedir as coisas? Não. A gente agradece, toma posse e age com fé. A gente tem aprendido isso. Mas olha só que interessante. Tem algo na Bíblia que você pode pedir. E eu aprendi isso também. Até o momento eu sei que tem uma só. Não sei se tem mais, mas eu acredito que essa você pode pedir. Sabedoria. Porque lá fala que se você quer sabedoria, você pede a Deus. Tem mais alguma coisa, Fabi? A sabedoria principal, né? Se a gente tem consciência de que lá em Efésios, no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 4, está escrito assim: nós já somos abençoados com todas as sortes de bens espirituais nos lugares celestiais. Então, se nós já fomos abençoados, isso está no passado, né? O Senhor nos abençoou com todas. Ele não está falando com uma ou com outra, ele está falando com todas as bênçãos espirituais. E Jesus, ele fala assim, olha, que ele levou embora na cruz todas as nossas dores, todas as nossas doenças. Ele levou na cruz tudo. Então, se ele já levou na cruz tudo e que é passado, e se eu já fui abençoada, logo eu já tenho tudo. O que eu preciso fazer é desenvolver o meu lado espiritual para que eu entenda como funciona o mundo espiritual. E aí, cada vez mais, eu me conecto aos céus. E cada vez mais, eu tenho acesso ao que o Senhor preparou para mim. Na verdade, é assim, você é como se você acessa no céu e traz para a terra. Você acessa no céu e traz para a terra. E isso é possível, gente. Isso é possível. É exatamente como ele falou. Nós acreditamos que Jesus Cristo já morreu na cruz e já fez tudo por nós. Nós acreditamos que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, porque Deus não nos colocou aqui para que a gente sofresse, Deus não nos colocou aqui para que a gente tivesse uma vida de escassez, porque Ele já nos deu tudo, e você toma posse disso, que isso já existe, que isso é seu, e você vai agindo na fé, no seu movimento, não ficando esperando, mas vai fazendo aquilo que está ali, que você sabe que é possível fazer. E o Senhor vai olhar o seu coração, Ele vai ver a fé com que você está agindo e cada vez mais Ele vai te proporcionando. E quando menos você esperar, você está lá alcançando aquilo que antes você imaginava ser impossível, né? E assim, isso, quanto mais você andar nos caminhos do Senhor, assim vai acontecer. Tem uma outra passagem que diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Então a terra, ela é nossa, o Senhor nos deu. Ela é minha e ela é sua. E nós temos o direito de usufruir de toda ela. De toda ela, né? Tanto é que lá em Gênesis, desde quando ele já criou Adão e Eva, que ele já disse que nós teríamos domínio sobre todas as coisas. E onde que isso se perdeu, né? Esse domínio sobre todas as coisas se perdeu por um tempo, até que Jesus Cristo veio. Quando Jesus Cristo veio, Ele nos deu o direito de volta, de tomar posse e de ter domínio novamente sobre todas essas coisas. Mas muitas pessoas ainda vivem na época de Adão e Eva e acreditam que eles perderam esse domínio, que perderam essa posse e que a terra não é nossa. Mas Jesus Cristo veio por isso, para te devolver, para mim devolver tudo aquilo que já era nosso por direito. Só que a gente precisa entender o mundo espiritual para tomar posse e ter acesso a tudo isso de volta. Que maravilha, né? Muito bom. E assim, então, para a gente fechar com chave de ouro essa passagem aqui, essa primeira passagem, né, da Bíblia, sobre Salmo 23, essa passagem nos convida a cultivar uma intimidade profunda com Deus, a confiar sua provisão e depender dele em todas as áreas de nossa vida. Ao fazê-lo, encontramos paz, alegria, senso de propósito que só pode ser alcançado quando somos guiados pelo bom pastor, o nosso Senhor. Então, olha para você ver o quão é importante você elevar a cada dia o seu nível de intimidade com o Criador.
E se isso acontece, eu não tenho dúvida que você vai ampliar ainda mais o seu nível de intimidade e transparência, principalmente com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos e com as outras pessoas que você se relaciona no trabalho, mas principalmente com esposo, esposa e filhos. E agora, a Núbia está falando parabéns, esse é um casal do meu coração. Ah, minha irmã, um coraçãozinho aqui para você também, ó, um beijo, amamos você. Agora nós estamos indo para a segunda passagem que traz a nossa, que eleve a nossa intimidade, através dessa segunda passagem da Bíblia. Para você que está chegando agora, para você que vai assistir essa live depois, todas as sextas-feiras, às 19h37, nós compartilhamos aqui duas passagens bíblicas sobre intimidade dos personagens da Bíblia com o Criador e com Jesus Cristo. E hoje nós estamos trazendo aqui, a primeira foi Salmo 23:1, e agora nós estamos indo para a segunda passagem bíblica que também demonstra um nível de intimidade extraordinária. É algo assim que você já conhece, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa passagem que está lá em João 15:15. Olha só, a Fabi vai ler para nós. João 15:15 diz assim, olha: eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi do meu pai. Ai, que lindo, né? Olha, essa passagem bíblica, ela aconteceu nas últimas horas de Jesus Cristo, as últimas horas que antecedia a crucificação de Jesus Cristo. É uma declaração poderosa sobre a intimidade que Jesus compartilhava com os seus discípulos. Ela ocorre durante a última ceia, onde Jesus estava se despedindo dos seus seguidores antes da sua crucificação. Nesse contexto, ele estava revelando verdades profundas sobre o relacionamento que tinha com ele. Olha só, imagina que você está nos seus últimos dias e você está ali diante de uma pessoa que você ama muito, que você tem muita confiança. E aí você começa a trazer ali tudo que você tem conhecimento sobre o Criador. Olha o nível de intimidade que Jesus tinha com esses amigos. Ele já não chamava os discípulos de servos, ele chamava de amigos. Chamava de amigos, né? E aí, eu costumo dizer o seguinte: a gente não convida qualquer pessoa para sentar na nossa mesa, na nossa casa. Tem que ser pessoas que a gente que tenhamos muita intimidade. Pessoas que a gente gosta. Mas antes de tudo, pessoas para sentar na nossa mesa. Porque a mesa, você imagina a representação da mesa nesse momento que Jesus estava sentado ali. É algo muito sagrado. A mesa é um lugar sagrado. A mesa ali da nossa casa é um lugar muito espiritual. E para alguém sentar ali na nossa mesa, realmente precisa ter muita intimidade. E Jesus demonstrou isso com os discípulos, né? Que ele tinha ali como verdadeiros amigos. E aqui a palavra-chave realmente é amigos. Jesus não se referia mais a seu discípulo como servos ou seguidores, mas como amigos íntimos. Ele revelava que, assim como amigos verdadeiros, ele compartilhava com eles tudo o que tinha ouvido do seu pai. Imagina, ele escolheu ali 12 discípulos para, naquele momento que antecipava a sua crucificação, ele simplesmente fala assim: olha, tudo que eu tenho conhecimento sobre o que o meu pai me falou, eu vou passar para vocês. Você imagina o nível de intimidade. E aí fica a reflexão: quais são as pessoas que a gente tem um nível de intimidade assim para poder abrir o nosso coração nos momentos de alegria, nos momentos de frustrações, nos momentos de aflições? Quem são essas pessoas? Né? Fica aí uma reflexão. E se de repente você até tem uma pessoa assim, e muitas vezes a gente fica com aquilo pra gente,
pensando, olha, será que eu estou nesse nível de intimidade com essa pessoa? E quando você busca primeiramente essa intimidade com o Criador, o seu nível de intimidade com a pessoa que você dorme, com a pessoa que você convive, o seu cônjuge, a sua esposa, eu não tenho dúvida que isso vai elevar muito e isso vai trazer grandes benefícios para você. Outro ponto importante aqui é que a intimidade presente nessa passagem, ela se apresenta de várias formas. Olha para você ver, era um acesso privilegiado que os discípulos tinham. Não era qualquer pessoa que sentava ali naquela mesa. Tinha que ser pessoas que realmente foi escolhida a dedo, né? Jesus andava lá pelos caminhos e ia convidando um, convidando o outro. Então, realmente, essa mesa era uma mesa que se assentava pessoas que tinham um privilégio muito grande, escolhido por Jesus, né? Os amigos têm um acesso especial um ao outro. Jesus, como amigo de seus discípulos, compartilhava conhecimento e ensinamento que ele revelava a todos que ali estavam, né? Outra característica dessa intimidade é uma comunhão pessoal. Amigos têm uma comunhão pessoal. Jesus tinha um relacionamento próximo e pessoal com os seus discípulos, permitindo que compartilhassem suas preocupações, alegrias e dúvidas. E aí, como que está o seu nível de intimidade com a pessoa que você acredita ser uma pessoa de confiança? Você compartilha as suas alegrias, as suas aflições? Hoje, particularmente, eu tenho um nível de intimidade com alguém, é a minha esposa. Então, assim, se você ainda não está num nível elevado de intimidade com a sua esposa, com o seu esposo, você precisa ter. É fundamental que você tenha. E aí teve uma vez que eu vi o pastor Tiago Brunet falando que tem dois tipos de intimidade que você não compartilha com mais ninguém, que é somente com a sua esposa. É a sua vida íntima e a sua vida financeira. Porque teve uma vez que alguém perguntou para o Tiago Brunet assim, quanto você ganha hoje? Aí ele pensou assim, aí ele trouxe uma grande lição para essa pessoa. O quão é importante você preservar a sua vida íntima com a sua esposa e a sua vida financeira. Se ela está indo, a sua vida financeira está indo muito bem, de vento ao popa, você tem que compartilhar com a sua esposa. Em primeiro lugar e de preferência só com ela. E a sua vida íntima, nunca você deve compartilhar a sua vida íntima com outras pessoas, somente com a sua esposa. Aí, Elivelto, mas isso é muito básico, parece que... Não, tem muitas mulheres, tem muitos homens que comentam a sua vida íntima com amigos. De repente, ele tem aquele amigo como uma pessoa muito íntima ao nível de comentar a vida íntima dele. Está totalmente errado. Você tem que comentar a sua vida íntima somente com a sua esposa. Isso faz sentido para você? Tá fazendo sentido esse comentário que eu fiz agora? Aperta o coraçãozinho aí para saber se está fazendo sentido. Ok? Outro ponto que a intimidade está presente aqui nessa passagem é uma confiança mútua. A intimidade requer confiança. Jesus confiava em seus discípulos o suficiente para compartilhar segredos do seu Pai. Ó, o pessoal tá participante aí, apertando os coraçõezinhos. A Viviane colocou, o básico é o mais importante. Perfeitamente, Viviane, pegou o código aí. Então, muitas vezes a gente costuma falar assim, poxa, é básico, mas não adianta a gente falar assim, é básico, mas não faz o básico bem feito, né? A gente ouve muito isso nos meus cursos de marketing digital e fala assim, poxa, não está dando certo porque vocês não estão fazendo o básico, mas precisa fazer o básico bem feito, né? Isso faz toda a diferença. Então, a confiança mútua que Jesus tinha com seus discípulos chegava a um nível que ele compartilhava os segredos de Deus com seus discípulos. E aí você imagina, naquele instante que estava ali, na última ceia, Jesus já sabia que ele ia ser crucificado. Provavelmente ele deve ter pensado assim, deixa eu trazer tudo que eu tenho aqui em termos de tempo, de conhecimento do Pai e vou despejar aqui nesses 12 discípulos. E aí provavelmente ele revelou tudo o que ele sabia do Pai para os discípulos.
E aí a gente vê muitas vezes pelas passagens bíblicas, né, que os discípulos andavam com Jesus, presenciava ali, ó, pessoalmente os seus milagres. E aí a gente deve pensar assim, puxa, e mesmo assim tem hora que eles duvidavam. E isso, a Bíblia fala que os discípulos duvidavam em alguns momentos, né? Ficava meio assim, incrédulos com o que Jesus fazia, né? Aquela passagem lá que o mar estava todo turbulento lá e Jesus estava bem lá descansando, dormindo, e os discípulos estavam lá acordando Jesus, olha, socorre nós aqui porque vai virar esse barco tudo aqui. Jesus estava bem lá tranquilo. Os discípulos já tinham visto vários milagres de Jesus, mas naquele momento demonstrava incrédulo com o que Jesus poderia fazer. E aí nós aqui, né, como mortais aqui na terra, a gente fala assim, puxa, eu não andei com Jesus, mas o nível de intimidade e o nível de fé que nós precisamos ter na cruz nos leva a realmente viver uma vida espiritual em plenitude quando a gente busca isso de verdade. Isso faz toda a diferença, né? Faz sentido para você? Isso faz sentido de verdade para você? Outro ponto de intimidade presente nessa passagem bíblica é a cumplicidade e a camaradagem. A intimidade entre amigos inclui cumplicidade e camaradagem. Jesus e seus discípulos compartilhavam uma jornada de ensino, aprendizado e serviço ao reino de Deus. Que coisa linda, né? Realmente eles também estavam ali buscando essa intimidade. Jesus queria ter essa intimidade e tinha com os discípulos, mas também eles deixou na grande maioria das vezes as suas jornadas de vida, de trabalho para poder seguir, né? Então realmente é esse nível de intimidade que nós temos que buscar com o Criador. E cada um de nós temos um nível de intimidade nesse exato momento hoje. Mas é sempre bom lembrar que nós precisamos elevar a cada dia esse nível com o Criador. A nossa família ela é tão importante, ela é uma base tão forte, que se você for ler lá em Atos, o início da igreja primitiva, tem 3 pontos importantes que ele traz para quem é a igreja. E quem é a igreja? Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Isso é ser igreja, onde 2 pessoas estão reunidas. E quer lugar melhor, onde 2 pessoas podem estar reunidas do que o próprio lar? Então, quando um homem se junta, se une a uma mulher e os 2 ali se tornam um só, e depois vêm os filhos, ali a casa é a primeira igreja. E o Senhor diz lá, são 3 pontos importantes que tem em Atos, que o Eri até trouxe aqui. A comunhão, que é o estar juntos, né, o compartilhar, o partir do pão na hora das refeições, da mesa, você está ali em harmonia, partindo o pão, e a oração, de fazerem juntos. Então, quando a gente consegue estabelecer a nossa casa como a serviço do reino de Deus, a nossa casa como sendo a nossa primeira igreja, colocando essas três coisinhas, que é o partir do pão, a comunhão e a oração, nós vamos ser cúmplices um do outro de uma tal forma, e vai haver transparência de uma tal forma, que tudo o que acontecer, a gente vai resolver em comum, em conjunto. Então a gente vai conversar e a gente vai resolver. Há essa cumplicidade, e é por isso que existe a amizade. E é por isso que existe isso entre Jesus e os discípulos. Porque havia essa amizade, essa confiança plena. E o nosso lar, ele precisa ver isso, precisa ver essa confiança plena. E ali, estabelecendo esses princípios, a nossa família passa a estar a serviço do reino de Deus. E a serviço do reino de Deus, nós vamos ser totalmente guiados por Ele. Ele realmente vai ser o nosso pastor. E nós temos a certeza absoluta de que não vamos cair em nenhuma ribanceira, em nenhum lugar, porque Ele nos guiará sempre. Maravilha. E nós já estamos aqui caminhando para o nosso finalmente da live de hoje. E fique aí que no final eu vou compartilhar com vocês 3 formas de aumentar o nível de intimidade com o Criador. Pega papel e caneta que você ainda não pegou e vai anotar isso que eu vou falar para vocês.
Então, para a gente fechar essa segunda passagem bíblica aqui de João 15,15, nos convida a experimentar uma intimidade genuína com Jesus, abrindo os nossos corações para a sua presença e permitindo que ele seja o nosso amigo mais próximo e fiel, conselheiro em todas as circunstâncias da vida. Isso requer um esforço, né? Eu costumo falar o seguinte: nós temos que realmente tirar tempo. Eu tenho aprendido isso, eu tenho procurado colocar isso em prática, que nós temos que tirar tempo para estar com Jesus. Tempo para poder realmente meditar na sua palavra. E olha, uma outra coisa que eu aprendi, Jesus fala com a gente, de cada um de uma forma diferente. A forma como ele fala comigo, ele fala diferente com a Fabi, fala diferente com você, fala diferente com o seu amigo, com o seu cônjuge, e tá tudo certo. Qual é a melhor forma correta? É a forma como ele fala com você. Só que só tem uma forma de você elevar esse seu nível de intimidade com ele, se você realmente desprender tempo para estar com ele e se render, né? Essa rendição, eu tenho aprendido um pouco sobre essa rendição. E eu já vou adiantando para você, não é da noite para o dia que a gente já começa assim nesse nível de intimidade. Eu sempre observei que o nível de intimidade que a minha esposa tinha assim com a oração, com Jesus Cristo, era algo muito peculiar dela, e não é de hoje, desde quando nós começamos a namorar. Mas isso vem aflorando a cada dia mais nela e em mim, mas porque realmente a gente colocou um propósito de estar mais tempo com Jesus. E aí eu costumo falar assim o seguinte: o dia tem 24 horas, 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir. O que você anda fazendo com as outras 8 horas do seu tempo? Será que você não tem meia hora, 20 minutos para estar ali realmente desconectado de tudo, de telefone, de telas, até dos seus familiares, de estar somente você e o Criador? Será que você não tem meia hora? Todo mundo tem as 24 horas. São opções que nós temos que fazer. Eu quero elevar o meu nível de intimidade com o Criador. Mas eu estou fazendo o quê? O que eu estou fazendo? Ele sonda o nosso coração. Se realmente nós estamos dispostos a nos render a Ele. E se nós estamos dispostos a tirar um tempo para estar com Ele. Ou nós vamos ficar somente nessa correria do dia a dia, sendo consumido pelas tecnologias e não tirando um tempinho com Ele. A Viviane colocou: se não tem que arrumar. Olha só, Viviane. Tem uma passagem na Bíblia que eu não me recordo agora, que nós temos que procurar enquanto Ele está aí disponível. Não é assim, Fabi? Sim. Então, pode falar. Não, eu ia falar assim que cada pessoa, ela vai chamar a atenção de outras pessoas de uma forma diferente quando ela está vivendo realmente em Cristo. Lá em Colossenses está escrito assim que nós somos um com Cristo, como se fosse um único DNA, escondidos em Deus. Então, quem enxerga uma pessoa que está em Cristo, ela vai enxergar de uma forma diferente. Por mais que aos olhos da maioria das pessoas pareça ser a mesma fisionomia, sabe? Mas enxerga de uma forma diferente. Por exemplo, a Viviane que está aqui, ela é como se fosse um tipo de uma rosa específica, com cores específicas que exalam um perfume específico. A forma como ela gosta, por exemplo, de se vestir, de se arrumar, o trabalho, a profissão, a forma como ela se impõe, a forma como ela conversa, com o jeito dela, ela vai atrair a atenção de determinadas pessoas e vai exalar Cristo através desses atos e através das atitudes dela. E quando isso se junta ao cônjuge dela, aos filhos dela, à família dela, você imagina quantas pessoas mais não serão atingidas assim de uma forma boa para entenderem quem é Cristo. Porque aí não vai ser só o jeito da Viviane, vai ser também o jeito do esposo dela, vai ser também dos filhos. Não sei se ela tem filhos, mas vai ser também da família dela toda.
Então, quando você se junta ao seu esposo e aos seus filhos, coloca a sua família para viver à frente, levando e se colocando à disposição, se rendendo para trabalhar a serviço do reino de Deus e fazer com que outras pessoas te conheçam a Cristo através de você, você dá a oportunidade de mais pessoas serem atingidas, de mais pessoas conhecerem a Cristo. Porque vocês estão se juntando, então tem pessoas que vão se aproximar do Erivelton, tem pessoas que vão se aproximar de mim, porque se identificam com o meu jeito, outras se identificam com o jeito dele. E tá tudo certo, e tá tudo bem, e é assim mesmo. Mas mais importante que isso é que a gente está se unindo para edificar, para construir e para aumentar o reino. E a sua família unida, ela permite isso. Ela permite ir além, ela permite ir mais longe. Então, Viviane, assim, eu tenho certeza que eu sinto isso daqui, né? E o Senhor diz que você com o seu jeito, do jeitinho, não te conheço, mas assim, pessoalmente, né? Mas do jeitinho que você é, né? A forma como você trabalha, o jeito como você se veste, como você se arruma, do jeitinho que você é a forma como Deus vai te usar para levar a palavra dele às pessoas. Então, você vai ser muito olhada, muito valorizada, né? Mas pelo que as pessoas enxergam de Cristo em você. Né? E isso é muito lindo. Que legal. E aí, agora para finalizar de verdade, eu vou compartilhar com vocês 3 formas de você aumentar ainda mais o nível de intimidade com o Criador. Vamos lá. Primeira ponto. Confiança e obediência. A minha esposa teve que sair um pouquinho aqui para poder resolver algo ali. Alguém está tocando a campainha, mas vamos lá. 3 formas de você aumentar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. Vamos lá. Busca pela presença de Deus. Assim como os personagens da Bíblia buscaram a presença de Deus em seus momentos de necessidades, devemos também buscar sua presença em nossas vidas. Isso pode ser feito por meio da adoração, momentos devocionais, participação em comunidades de fé e contemplação da natureza de Deus ao nosso redor. Está aí a primeira forma de você aumentar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. Segunda forma, perdão e graça. A intimidade com Deus nos leva a entender o seu perdão e graça incondicionais. Assim como ele perdoou os personagens bíblicos e ofereceu-lhes novas oportunidades, também podemos experimentar o perdão de Deus e a transformação de nossas vidas quando nos arrependemos de nossos erros e nos voltamos para Ele. A terceira forma de aumentar a nossa intimidade com o Criador. Comunhão com outros crentes. A Bíblia destaca a importância da comunhão e o apoio entre os seguidores de Deus. Participar de uma comunidade de fé e compartilhar experiências espirituais com outros crentes para poder fortalecer a nossa fé e nos aproximar mais de Deus. Olha só que coisa linda. Aqui, na nossa live de sexta-feira de intimidade e transparência conjugal, nós compartilhamos no final 3 formas de você aumentar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. E fazendo aqui uma rápida recapitulação aqui dessas 3 formas de você aumentar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. Busca pela presença de Deus, perdão e graça e comunhão com outros crentes. Tá aí, nós fechamos aqui a nossa live de intimidade e transparência conjugal 02. Nós estamos aí numa jornada de lives toda sexta-feira às 19h37. Se você gostou dessa live, e eu não tenho dúvida que você pode aprender algo que você vai adicionar aí na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, no seu trabalho, uma forma de você aumentar ainda mais o seu nível de intimidade. Eu já vou me despedindo de você e eu gostaria que, se essa live fez sentido para você, compartilha ela com 3 pessoas que você gosta muito. Eu não tenho dúvida que o que nós falamos aqui vai ser
palavras de muita reflexão para você, para sua família. Compartilha com 3 pessoas. Compartilha apenas 3 pessoas. Essa live vai ficar salva lá no meu canal do Instagram. E se você tiver algum comentário, faça lá na live. Fala o quanto você aprendeu com essa live. Ou se de repente você fala assim, puxa, eu assisti, mas eu não achei que teve tanto impacto para a minha vida. Mas faça um comentário. Isso é muito importante para que nós possamos melhorar ainda mais esse nosso desejo de levar essa área da espiritualidade que nós temos vivenciado isso na prática no nosso relacionamento. E olha, sexta-feira que vem nós estaremos aqui com a presença do Senhor às 19h37 até sexta-feira. Um beijo para você e um grande abraço no seu coração. A minha esposa deixa um beijão para você aí também. Até sexta-feira. Tchau, tchau.